E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 48, chamado Culto Familiar. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que comparecia em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Bom, aqui eles chegaram na reunião lá da casa do Lísias, lembrando que no capítulo anterior, Dona Laura, quando confirmaram que Dona Laura ia reencarnar, e ela teve todos aqueles problemas, né, de querer, com medo da nova reencarnação, e o capítulo anterior foi a respeito disso. E logo em seguida, no final do capítulo, foi dito que estariam em reunião na casa de Lísias. E aqui ele dá uma pequena ideia do que seria essa reunião: 30 pessoas, enfileiradas, né, com o ministro Clarencio à frente, né, com um globo pendurado e com alguma coisa que se ligava a um pequeno aparelho com fios idêntico aos nossos alto-falantes. Quer dizer, ele não sabia o que era, porque se ele falou idêntico aos nossos alto-falantes, quer dizer, ele sabia que era alguma coisa parecida com o alto-falante, mas ele não sabia o que era, né? Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas entre todos do grupo. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Perguntei. Como não? Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Gente, aqui assim, ó, vamos deixar bem claro, quando nós estamos em sono, quando nós dormimos, o nosso espírito está livre, né? Então, nós partimos para o campo do descanso físico, nosso corpo de carne, e o nosso espírito voa, vai a alguns lugares. Para onde? Mas Fran, para onde que vão esses lugares? É o nosso dia a dia que vai ditar. Se a gente está numa vibração muito baixa, que a gente não está vivendo bem, pode ter certeza que a gente vai estar lidando com espíritos inferiores, gente. O tempo todo nós somos vibração. E há casos em que nós somos convocados, né? Aí, que nem aqui no caso de Ricardo, que vai ser o futuro marido de Laura, né? Quando ela encarnar na Terra, ele vai ser chamado lá para a reunião. Mas ele é criança, 4 anos. Como é que ele vai aparecer? Vocês vão ver que ele vai aparecer como adulto. Porque o chamamento é de uma conversa
alinhando como é que vai ser a reencarnação de Laura junto com ele. Quais os ditames, o que vai ditar essa reencarnação de ambos? Evidentemente que cabe ao nosso livre-arbítrio se nós iremos obedecer às nossas designações ou não. Tá bom? Então, sim, tudo é possível. Na hora que nós dormimos, para onde nós vamos? Particularmente, eu gosto de pedir para a espiritualidade me guiar no melhor rumo para que eu possa trabalhar. Mas isso é o franco. Cada um faz o que quer, entendeu? Cada um age conforme a sua faixa vibratória e pede e auxilia na medida do possível naquilo que está, né, em que está vibrando. Continuando. Ali está a câmara que Nolo apresentará. Quer dizer, tem uma câmara lá, ao qual, através dessa câmara, é que o Ricardo ia chegar até eles. Por que o globo cristalino não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Quer dizer, olha só isso, hein? Tudo o que as pessoas que estão lá, evidentemente que as pessoas que foram chamadas para essa reunião são aquelas as quais estarão interessadas diretamente nessa encarnação, mas que a faixa vibratória de cada um pode influenciar negativamente nessa reunião. Então, esse globo, né, que ele fala no começo do capítulo, isola dessas vibrações mais inferiores. Olha que coisa maravilhosa. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento, poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Lembrando bem que, sim, lá a contagem do tempo ainda obedece à contagem padrão do tempo da Terra. Por quê? Porque está diretamente conectado com o planeta Terra. Quem que mora em nosso lar? Somos nós que desencarnamos, tá? São os terráqueos. Então está tudo ligado a tudo que acontece aqui. Seja no tempo, seja no espaço, seja em tudo que tem lá, tá? Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Quer dizer, numa hora dessa, lá no Centro Espírita a gente pede muito disso, né? Vamos manter os nossos pensamentos elevados para que nós consigamos manter toda a faixa vibratória dos nossos amigos espirituais, da equipe espiritual que vai trabalhar na casa, né? A gente pede isso sempre lá no Centro Espírita. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísia se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Luísa, que integravam o gracioso coro familiar. Lembrando que em capítulos anteriores ficou bem claro que a música é um instrumento de contato mundial, né? Nós nos entendemos através da música, nós nos lemos através da música, nós adoramos a música, né? Cada um no seu gênero, cada um no seu tempo, mas a música é uma comunicação mundial, né?
Nós gostamos de música norte-americana, da música inglesa, de música asiática, enfim, músicas clássicas, pop, rock, enfim. E através da música nós nos comunicamos, sim, tá? As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos da vida que estendem para além da morte. Lembrando aqui também que vozes argentinas não quer dizer que eram argentinos da Argentina, tá bom? E aqui vem uma oração muito bacana, né? Que eles fazem, que Lísias e as irmãs cantam. Olha aqui as frases. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha. Sobe ao cume da montanha. Vem conosco orar também. Que assim seja, que oração maravilhosa, que música maravilhosa, né? As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção final, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Lembrando, gente, voltando atrás, ele saiu de lá, no corpo da criança, e está em nosso lar já em corpo adulto maduro. Por quê, gente? Porque a ocasião é necessária que ele esteja como o corpo maduro quando ele encarnou, tá bom? Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Gente, tanto Laura como Laura estava de cara com o futuro marido. Lísias e as irmãs com o futuro pai. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós.
esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde, virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase despedido: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e me surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Então Ricardo já foi, né? Mas você viu que ele pede para que as provas dele não sejam fáceis, que ele não tenha facilidade, né? Foi isso realmente que ele pede quando ele reencarnou. Tem gente que pede isso daí, né? Se vai passar por isso, é justamente na hora em que você está no seu corpo de carne é que você vai conseguir comprovar a sua elevação moral e espiritual. Em que ponto que você chegou, né? O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: bom, vamos lá. Então, quando ele viu que a dona Laura estava recebendo os cumprimentos, ele foi ao encontro da dona Laura para fazer parte da turba ali, para desejar que a reencarnação dela tivesse sucesso. E nessa hora, o ministro Clarencio o interviu antes que ele chegasse até a dona Laura. Falou: ó, amanhã eu e dona Laura iremos para as esferas terrestres para a reencarnação dela, né? Você quer ir com a gente para fazer uma visita da tua família? E ele se mostrou surpreso. E ao mesmo tempo ele lembrou dos trabalhos que ele tinha nas câmaras de retificação. E o ministro Clarencio leu o pensamento de André Luiz e falou: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil o Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. E aí, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Fim do 48º capítulo. Olha lá, grande surpresa nos aguarda no próximo capítulo, em que André Luiz irá visitar seus familiares. Então é isso. Lembrando, gente, que eu não edito os vídeos, né? Meus erros de leitura, os brancos que dão que eu paro de pensar, a coceira no rosto, enfim, tá tudo aí no vídeo. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e divulguem para o maior número de possíveis de pessoas, para que cada vez mais elas conheçam essa nossa querida doutrina e qualquer outro conteúdo espírita que vocês julguem ser necessários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.